Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa mini aula de gestão comercial de alta performance. Eu sou o instrutor-chefe Gustavo Campos, do Ressignificando Vendas, e hoje nós temos um importante tema: como acabar com as desculpas dos vendedores do seu time. Conversamos nos últimos 4, 5 semanas com diversos gestores e pedimos para eles o seguinte: me passa aí quais são as desculpas que os vendedores geralmente colocam para dificultar as coisas ou como objeção de uma coisa nova. Elencamos, então, 15 desculpas, e você vai ter aqui um manual para vencer essas desculpas. Eu acredito que com este manual, se você implementar ele, e aí depois ir detalhando um pouco mais essas práticas que a gente vai colocar, é evidente que cada setor e cada pessoa vai ter melhorias disso daí, você vai ter já um manual para resolver esses problemas. Vai ficar uma empresa sem essas desculpas, cara, é uma outra empresa. É uma empresa que consegue aí fazer um incremento muito grande nos seus resultados. Então, eu vou botar meus slides aqui, que nessas aulas com mais conteúdo, a gente sempre usa os slides para dar um reforço metodológico, para você entender bem o que a gente está falando e poder extrair dessa aula os ensinamentos. Então, pega teu caderno de aprendizado aí. Cada vez que eu falar uma desculpa, se for importante para você, já escreve no caderno e vai tirando as coisas que você pode usar a partir de hoje mesmo com os seus vendedores do seu time, tá? Então, como acabar com as desculpas dos vendedores do seu time? Vamos lá entender quais são essas 15 desculpas. O que vamos falar na sequência, nós costumamos ouvir e observar nos trabalhos que realizamos com times comerciais. Não são coisas raras de acontecer, pelo contrário, são até bem comuns. Não estamos recomendando que você não ouça mais a sua equipe de vendas e se feche para ela. Mas entenda que grande parte das desculpas que vamos listar costumam não ter uma base que a sustente. A sua missão é questionar esses falsos pressupostos, essas crenças limitantes, essas atitudes erradas, a complacência paralisante e desafiar o calendário. Toda essa missão que a gente colocou aqui, pessoal, faz parte das responsabilidades de um gestor comercial. Se você for lá no Instagram do Ressignificando Vendas, a gente fez uma live, a gente chama de lives fora de série, a gente fez uma live do papel e das responsabilidades do gestor comercial. Então, pegue lá essa live e você vai entender todas as responsabilidades. Esta que está aqui na missão é somente uma live, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso daí. Em resumo, você deve transportar o vendedor de sua equipe da posição em que ele se encontra para uma bem melhor, eliminando as desculpas que o travam e o impedem de avançar. Este é o uso do seu poder de gestor, do seu poder de transformar as coisas, está em fazer esta transposição de um vendedor numa situação cheia de desculpas, cheia de travas, para uma outra situação bem melhor. Então, para esta aula, estamos entendendo que todas as desculpas que os vendedores estão apresentando realmente são desculpas, tá? Aqui você pode entender que talvez alguma coisa não seja, mas eu estou colocando que aqui o pressuposto é que é desculpa. Então, depois de analisar, você não validou a desculpa do vendedor como uma verdade. Se for verdade, aí você tem que resolver a situação ou ajudar o vendedor. Mas aqui, para fins didáticos de aula, são 15 desculpas que você investigou e são desculpas, tá? E aí você vai resolver essas desculpas. Então, desculpa número 1. Fica comigo aí e aprende o que você tem que fazer quando isso acontecer. Nosso produto não é tão bom. Peça uma justificativa que sustente essa opinião. Peça para que ele faça uma comparação com a concorrência para ver se a proposta está bem posicionada mentalmente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você vai pedir uma justificativa dele que sustente que a opinião de um produto não é bom. Peça para ele explicar isso, mas peça um fato, uma justificativa mais concreta, não só uma opinião. Peça para ele pontuar assim, o que não é. E aí tu vai comparar esse nosso produto que ele está dizendo que não é bom com o produto da concorrência, para ver se mentalmente na cabeça dele o produto que nós estamos vendendo está bem posicionado frente a essa concorrência. Talvez esses produtos não estejam bem alinhados, bem posicionados. Então, combine com ele uma dinâmica de melhoria, tá? Peça que ele lhe faça uma apresentação desse produto para você avaliar que pontos estão sendo salientados pelo vendedor
e como está a sua apresentação de produto. Quando você combinar com ele, por que eu digo que é combinar com ele? Porque você vai, isso é uma coisa um pouco ofensiva, depende de como você falar. Então você tem que combinar com ele. Cara, eu quero te ajudar a tu eliminar isso da tua cabeça, tá? Mas a gente tem que fazer um teatro aqui, a gente tem que fazer uma simulação muito próxima do real. Então, faz uma apresentação desse produto para mim, como se eu fosse um comprador. Me mostra aí como vender. Aí o cara faz a apresentação e tu vai anotando, vai questionando ele, vai apresentando um papel semelhante a de um comprador. E aí tu verifica como ele está apresentando. Muitas vezes existem muitas falhas nessa apresentação que ao comprador, ao ouvir essa apresentação, realmente ele acha que o produto não é bom. Então, aí, por fim, vá a campo com ele e o ensine como superar essa crença. Então, são 4 pontos que você pode resolver essa desculpa de o nosso produto não é tão bom, beleza? Mas tem que fazer com uma habilidade, entendeu? Qualquer uma dessas 15 desculpas que a gente mostrar, tem que fazer com uma habilidade. O concorrente tem preço melhor. Essa é forte e está todo mundo dizendo muito disso, tá? Então, verifique a matriz de concorrente, produto, preço, posicionamento. Essa matriz, existe a matriz real e a matriz que o vendedor às vezes tem. Às vezes o vendedor não tem uma matriz bem real. A gente precisa saber aqui quais são os concorrentes, e aí você vai dizer, esses concorrentes são os concorrentes nossos, essas linhas de produtos concorrentes são as linhas que realmente são posicionadas dentro do nosso produto, na cabeça do comprador e na nossa proposição. Quais os preços reais praticados na ponta, né? Preços que eu possa comparar uma coisa com a outra. E aí você vai descobrir se esse posicionamento por esse preço é compatível dentro dessa história. Então eu tenho que verificar essa matriz. Essa matriz estando desalinhada, a conversa não consegue ser resolvida, porque realmente vão ter preços melhores, mais baratos, mais caros, mas tem que ver se está dentro dessa matriz. Desenvolva ofertas não monetárias que melhorem a sua proposta de valor junto ao cliente. Ofertas não monetárias é tudo aquilo que você pode instruir o vendedor a carregar, ter armas para compor uma oferta e isso não custar mais dinheiro para a empresa, não ser desconto, favorecer a venda, a aceleração do giro e tudo mais que é necessário quando alguém acha que teu produto está caro e não vai girar. Esta é a referência, né? O produto está caro. O que ele está dizendo para nós? Esse produto eu vou comprar e não vou conseguir vender. Então você faz ofertas não monetárias, que podem ser 2, 3 tipos de gincana que ele tem na sacola, na pasta dele ali, para acionar a qualquer momento, campanhas que ele pode acionar a qualquer momento, serviços, treinamentos que ele pode acionar a qualquer momento, que se for feito, melhora esse conjunto e faz as coisas acontecerem. Ensine o vendedor a investigar quais são os reais fatores críticos por trás da decisão de compra ou da objeção de preço apresentada pelo cliente. Às vezes o cliente fala que está caro, mas não é o problema está em outras fases. Falar que está caro é um espanta-vendedor. Falar assim, o teu produto está caro, é espanta-vendedor, o cara vai embora logo, porque ele não consegue vencer uma objeção de preço. Por quê? Por causa daquele 4º ponto ali, a gente não treina como vencer a objeção de preço. Mas se a gente identificar que é realmente preço, existe uma matriz, e eu tenho agora ofertas monetárias, a matriz está alinhada, eu tenho ofertas não monetárias, eu ensinei o cara a identificar outros fatores que estão por trás do preço, e aí eu vou treinar para vencer essa objeção de preço, colocando a real ponto de crítica e de dúvida na real objeção, e às vezes não é preço. Não sei por onde começar, terceira desculpa. Faça um coach com o vendedor, oriente o seu pensamento. Às vezes não sei por onde começar, é uma confusão mental, o cara está tão embaralhado de como fazer que não sabe como começar. Monte um cronograma de trabalho com as atividades detalhadas e desenvolva com ele os primeiros passos para dar uma ajuda para ele sair do lugar. Então é isso que você vai fazer. Ao montar um cronograma detalhado, você organizou o pensamento. Aí tu pergunta, algum problema em realizar essas atividades? Algum ponto que você não sabe? Se o cara tiver, você treina ele. Se não tiver, monitora o avanço do projeto frequentemente. E aí você resolve o não sei por onde começar. 4. Estou muito velho para mudar alguma coisa em mim. Já ouvi algumas vezes isso de vendedores veteranos que acham que velhice é uma deficiência, uma fraqueza. Então peça para que o vendedor lhe explique por que a idade está atrapalhando. Então você vai pedir para ele, olha, sou muito velho para fazer isso aí, sou muito velho para mexer nas coisas. Por que essa velhice está lhe atrapalhando? Deixa ele dizer. Às vezes a velhice não é desculpa para nada. Quantas pessoas muito mais velhas do que eu
têm muito mais energia do que eu, muito mais vontade do que eu, muito mais disposição e realizam mais do que eu. A idade não é isso, a idade mental pode ser. Por isso que eu tenho que fazer ele pensar e racionalizar qual o problema na idade que ele tem. Apresente para o vendedor modelos de pessoas que, com sua mesma idade, estão conquistando muito, ou até mesmo com mais idade, estão conquistando muito. Identifique com o vendedor quais são os pontos fortes que o distinguem. A idade avançada, às vezes, tem outros pontos que o distinguem. A sabedoria, mais calma, mais tranquilidade, um humor mais, mais impactante, mais comovente, né? Um nível de relacionamento muito mais forte. Então, tudo isso são forças do vendedor. Então, faça com que ele identifique como ele tem forças. Monte um projeto com o vendedor aonde a sua experiência seja valorizada. Aí sim, tu vai tirar ele de pensar da idade, que é o ponto que enfraquece ele, pelo menos mentalmente enfraquece, vai botar o ponto lá na força que ele tem. Aí você vence essa questão de estou muito velho. E agora o nosso quinto. Meu gerente não entende a maneira que eu penso. Demonstre para o vendedor que você aceita outras maneiras de pensar, desde que sejam sustentadas por ações que entreguem uma probabilidade maior de chegar ao resultado que precisamos. Então, é isso que tu vai fazer com o vendedor. Demonstra para ele é tu mostrar para ele que tu aceita essas maneiras e que tem algumas ações que talvez tenham mais probabilidade de entregar resultados que a gente está precisando agora. Então, tenha uma conversa com ele, sintonize ele, mostre para ele a maneira que melhor funciona para você a apresentação de ideias e projetos. Às vezes a coisa não vem da maneira que combina com você. E aí fica um teimando de fazer de um jeito, o outro teimando de fazer de outro jeito, aí as coisas não se combinam nunca e não batem. Se tu combinar, elas vão conectar, mas a pessoa tem que saber como é que tu gosta de fazer a coisa, e isso tem que ser fácil de fazer, às vezes mais fácil do que ele está pensando de fazer, e aí ele aceita o novo padrão e combina com você, gestor comercial. Desafie o vendedor para que da próxima vez ele o convença de alguma ideia ao projeto. Então, como ele já sabe como é o projeto, já tem um escopo, até pode ter uma colinha já, peça para ele assim, cara, quando tu vir trazer uma ideia nova, um projeto novo, algum problema, traz uma solução já nesse formato. E aí a gente vai conversar muito bem e eu vou te ajudar o máximo que eu posso aí. Beleza? E aí tu vai resolver essa ideia de o meu gestor, meu gerente, não entende a maneira que eu penso. O sexto, na minha região é diferente. Isso acontece bastante, né? Aqui na minha região é assim, é assado, todas as regiões elas têm algumas coisas diferentes. Mas, geralmente, essa diferença é agravada pela maneira que o vendedor pensa que as coisas funcionam na região dele. Então, peça para o vendedor explicar em detalhes o que na sua região é diferente. Deixa ele explicar. E você vai investigando os detalhes para realmente pegar pontos que ele considera muito, muito diferentes das outras. Se for possível ter uma colaboração, peça para que um outro bom vendedor, ou até mais de um outro bom vendedor, explique como é a sua região na frente desse outro vendedor, pede para ele vir aqui explicar como é que é a região dele, e aí tu compara essas duas análises de região, essa duas descrição de região. Veja pontos em comum, veja pontos diferentes. E aí depois o que tu pode fazer é pegar as diferenças, se realmente existirem e ficarem compactadas aí, tu vai ver que não é a região toda diferente. Daqui a pouco é 2 ou 3 coisas que é diferente, principalmente 2 ou 3 coisas, não para todos os clientes, só para aqueles 3 clientes principais. Aí tu já restringe, não é a região, é só essa situação. Aí tu acompanha o vendedor em uma road trip, uma jornada aí pela região dele, para ampliar os negócios e eliminar essa objeção de vez. Beleza? 7. Meu cliente não me valoriza. Vamos comigo aqui. Tem bastante desculpas e você vai aprender uma bula para cada desculpa para você carregar isso como gestor comercial. É um guia valoroso, tá? Meu cliente não me valoriza. Isso o vendedor falando, tá? E você vai acabar com essa desculpa para ele. Peça para que ele identifique quais são os clientes que não o valorizam. Tá, o meu cliente não me valoriza. Quais clientes? Me pontua aí. Identifica se existe algum padrão entre os clientes. Podem ser clientes de determinado porte, pode ser clientes de determinada característica, os caras são redes, os caras são grandes, os caras são mais jovens, os caras são mais velhos, os caras são mais tradicionais, é mais esse tipo de ambiente, mais outro tipo de ambiente. Então, tenta ver se tem um padrão entre esses clientes que ele listou. Peça para que o vendedor lhe narre o filme de uma situação em que ele se sentiu desvalorizado. Me conta aí qual foi a última vez que tu se sentiu valorizado? Ah, foi ontem na visita do fulano de tal. Me conta em detalhes como é que aconteceu, como é que foi a conversa, o que ele te falou e o momento que tu te sentiu desvalorizado. Peça para que o vendedor agora lhe narre o mesmo filme, só que agora com um final em que ele é valorizado. Conta a mesma história, só que agora elimina a desvalorização e faz com que as coisas sejam valorizadas. Identifique essas variáveis que mudaram no filme,
treine e capacite o vendedor nestas variáveis, focando nos pontos em que ele é mais forte. Talvez o filme ele foi mudado também. Ele não foi conduzido pelo comprador, mas aí o vendedor atuou de uma forma que não entrou nesta via onde ele é mais fraco, ficou na via que ele é mais forte. Aí tu tenta fazer com que isso seja uma prática a partir de agora. Não deixa ser conduzido para isso. Quando tu sentir que está sendo conduzido para isso, tu para um pouquinho. Olha, eu vou te mostrar uma coisa que vai funcionar. Aí puxa a discussão para cá. Questão de treino, isso daí. 8. Se não der certo, e se não der certo? Fico com o meu cliente. Tenho medo de errar. Então isso é uma coisa comum, né? Principalmente quando a gente vai lançar uma coisa nova. O que você tem que fazer é desafiar o vendedor nesses pressupostos aqui. Você vai falar para o vendedor isso. Se não der certo, você vai ficar com a imagem no cliente de um cara que tenta de tudo para dar certo. Se não der certo, você vai mostrar para o cliente que você é uma máquina de ideias e que vai tentar de outra maneira até que dê certo. Se não der certo, você vai ser o cara que mais vai se esforçar pelo cliente para que da próxima vez o seu produto seja o que mais vai vender na categoria. Se não der certo, você pede ajuda para o seu gestor. Se não der certo, você não pense nem por um segundo em desligar o seu celular. Mas se der certo, nós avançaremos como nunca no cliente, conquistando a melhor posição no mercado. É isso que tem que ser a balança. O não dar certo não vai ser um rótulo de fracasso. O não dar certo vai ser um rótulo de inovador, de cara que está tentando novo, de estar puxando os limites do tradicional e do conhecido, do já manjado, para cima. Tu está rompendo esses limites. E ainda assim, mas se não der certo, eu vou fazer de tudo para que dê certo. A gente vai encontrar uma outra forma. Esse é o espírito que tem que dizer na tentativa para vencer o medo de dar errado. Mas, se der certo, nós vamos ser os caras, os novos caras do mercado, os que vão ser seguidos, os que vão ser idealizados, os que vão ser comentados em todas as rodas aí no mercado. É isso que tem que ter a balança do errado com o certo. E o errado, um novo significado. 9. Os demais vendedores do time acham que não é uma boa campanha e estratégia. Sabe aquele rádio peão que passa para todo lado e aí daqui a pouco a tua boa ideia acaba sendo uma má ideia porque 2 ou 3 contaminou o resto? Então, questione o vendedor sobre o que ele realmente acha por ele mesmo. Identifique as variáveis por que a campanha não é boa e as variáveis por que a campanha é boa. Faça uma divisão. Me diz aí tudo que essa campanha é boa ou essa estratégia é boa. Me diz tudo que é ruim. Mostre regiões de outros vendedores em que a coisa já deu certo ou está com um desempenho melhor do que a dele. Tente fazer uma videochamada e coloque na sala todos os vendedores onde a campanha está com um bom desempenho para demonstrar para este vendedor, que está em dúvida, o que deve ser feito para ativar a campanha em sua região. E aí monte um plano detalhado com o vendedor e o acompanhe no mercado para ativar o projeto. Assim você vai vencer essa resistência que é dada aí por outras pessoas que às vezes não querem mudar, são mais resistentes, está bom assim, eu estou confortável dessa maneira. Às vezes não é a campanha que dá certo, é o conforto que não deixa eu mudar. 10º, fica comigo aí que vamos a 15. 15, desculpa, se você não ouvir essas 5 vão sempre lhe pegar o resto da sua carreira. Então fica comigo aí para ouvir estas 5 que estão faltando aí. Isto não vendeu no passado e ninguém mais quer ver isso. Identifique o ponto no passado em que ocorreram os eventos que o vendedor cita e os motivos do porquê não ter dado certo. Se já vendeu no passado e ninguém mais quer ver isso, por quê? Vai no passado agora, me monta o passado, vê os eventos que foram feitos e por que não deu certo no passado. Elenca essas causas, tá? Identifica quais clientes do passado não deu certo, elenca as causas, faz o vendedor navegar no tempo e lá no passado e agora identificar tudo isso. Peça para ele listar 5 coisas que os clientes do passado mudaram em relação aos clientes de hoje. Agora tu faz uma outra perspectiva, traz ele para o presente. Me diz 5 coisas que mudou agora. Os clientes são assim hoje e não são mais no passado. E aí tu conclui com ele que se o mundo mudou tanto e se nós nos desenvolvemos tanto e estamos melhores do que no passado, existe uma oportunidade com alta probabilidade de que agora dê certo. Tu tem que vencer essa ideia que uma vez mostrado uma coisa, ela vira um rótulo permanente e vitalício. Não existe isso. Eu tenho que quebrar essa maneira de pensar. Beleza? Então vamos para a nossa 11ª. Eu sou tímido demais. Então questione
o vendedor onde a timidez atrapalha ele nas vendas. Pergunta, me diz aí onde a timidez te atrapalha. E aí tu anota, vai anotando, sempre anotando, tá na frente dele para anotar. Tu é um doutor, tu faz um relato numa ficha, tá? Peça para ele apontar outros vendedores na equipe que também são tímidos e compare os resultados desses vendedores com o dele. Apresente para ele histórias de pessoas que ele possa conhecer que, apesar de tímidas, venceram no mercado. Talvez, inclusive, alguns desses vendedores. Orquestre uma nova maneira do vendedor tirar vantagem de suas forças únicas, alterando a sua referência para que o seu processo comercial não passe pelos seus pontos fracos que acionam a sua timidez. Às vezes o vendedor admira um outro. Esse outro tem um outro código de performance, outras forças. E aí eu tento seguir esse código que passa por cima das minhas fraquezas. Eu vou andando e tropeçando nas minhas fraquezas. Aí eu não consigo desempenhar bem e ainda tem a timidez que, neste momento, quando eu estou falhando e fracassando, é ativada. Eu tenho que fazer com que ele perca essa referência e pegue uma outra. E ao pegar uma outra que reforça os pontos fortes dele, a timidez não vai ser acionada muito. Lembra, timidez não é motivo de não ser bom, não ser um bom vendedor e muito menos de não ter alta performance. Mas você vai ter que exercer na sua naturalidade em cima das suas forças. 12ª, e vamos lá. Eu não sei fazer isso. Lembra dessa resistência aí? Quantos da sua equipe tem essa resistência? Eu não sei fazer isso, não vou fazer. Peça para o vendedor fazer o que ele sabe. Disso que tem que fazer, tá? Que está dizendo que não sabe fazer. Me mostra aí o que tu sabe fazer. De maneira que ele está fazendo hoje, da maneira que ele sabe, tá? Mostra o que ele sabe fazer da maneira que ele sabe. E aponte os gaps. Anote os gaps. Aponte e anota, né? Anota os gaps aí, os pontos de melhoria. Ó, tu tem que melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui. Então agora a gente tem um mapa mais quantitativo, mais prático, mais real, mais factual. Identifique partes bem pequenas de melhoria, bem pequenas. Peça para que ele repita o procedimento e o pensamento e demonstre para ele que ele já melhorou em um curto espaço de tempo. Então, eu identifico gaps, faço pequenas melhorias, treino ele um pouquinho só, 1 hora ali fazendo uma mudança, peço para ele que revise mentalmente e me demonstre de novo como ele pode fazer. A gente vai ter que ter essa melhoria, mesmo que pouca, mas tem que ter essa melhoria. Aí tu faz de novo um novo ciclo desse, identifica mais um gap, treina mais um pouco e faz com que ele demonstre. E com isso você vai elevando a confiança do vendedor nele mesmo, em si mesmo. Peça que ele monte, então, um diário da sua progressão. Todo dia anota aí como é que tu está progredindo em cima disso, porque ele agora já despertou a confiança que eu posso fazer. Agora eu já sei fazer. E combine com ele reuniões semanais de avaliação e acompanhamento. 13. Não me ensinaram desse jeito. Peça para o vendedor explicar as 2 formas de fazer, a dele e a que você está solicitando. Ele tem que entender. Se ele tem um jeito de fazer, ele sabe detalhar esse jeito. Aí, se ele não souber detalhar o jeito que eu estou fazendo, ele não vai fazer. Aí ele está dizendo que não te ensinaram ele desse jeito, mas ele não entendeu o jeito. Ele tem que entender o novo jeito. Aí peça para ele descrever as 2. Peça para que ele identifique, né, indique o que existe diferente em uma e outra. Agora tu peça para ele imaginar o impacto, pede para ele imaginar o impacto das 2 formas, considerando que o que ele não sabe fazer é uma novidade. Se isso que ele não sabe fazer é uma novidade, os clientes adoram novidade. Então tem um peso maior. Pergunte para ele qual das 2, a velha ou a nova, traria mais surpresa ao cliente e ampliaria a probabilidade de fazer mais negócios. Monte um plano dos pontos que ele precisa aprender. Se coloque à disposição para ajudar e mantenha contato para acompanhar. Da penúltima aí, estamos acabando, fica comigo, vai valer a pena essas 2 aí. Não tenho tempo para isso. Quantas vezes a gente morre por causa de tempo, quantas vezes o vendedor acha que não tem tempo. Peça para o vendedor lhe mostrar como organiza a sua agenda semanal. Discuta como ele pode fazer para otimizar e priorizar de forma mais adequada as atividades. Busque separar qualquer motivo que está sendo ocultado pela falta de tempo que está impedindo o vendedor de progredir. Essa é uma análise racional, pessoal. Quase todas as coisas aqui de desculpa a gente tem que quebrar por uma análise racional, dedutiva, lógica. E aí você vai montando e vai considerando uma outra possibilidade. Aí você vai colocando degrauzinho por degrauzinho, vai aumentando a confiança. E depois você monta um plano e acompanha. Quase todas têm uma mesma fórmula, com algumas variações. Beleza? Então aqui é a nossa última, ó, 15ª, não tenho dinheiro. Às vezes o vendedor não tem dinheiro para fazer a rota, não tem dinheiro para fazer algum esforço comercial numa região, fazer mais ligações, ele não tem dinheiro. Então discuta com ele o nível de investimento que ele está imaginando para cumprir a atividade. Não tem dinheiro para cumprir essa rota aí. Vamos dizer que ele fosse representante comercial, né? O dinheiro não sai da empresa nesse caso.
ou qualquer outra coisa que ele está impactando, não tem dinheiro para pagar esse curso, está querendo pagar metade, ele paga metade, qualquer coisa. Pede para ele imaginar, né, o nível de investimento que ele está imaginando para cumprir a atividade. Agora calcula com ele o potencial de retorno desse investimento. Ó, tem um curso, vamos dizer que o teu curso é 1.000 para mim, 1.000 para ti, beleza. Então, eu não quero pagar meus 1.000, eu não tenho dinheiro para isso. Vamos calcular o potencial. Se tu aprender todo esse programa do curso, o quanto isso mudaria no teu jeito de fazer negócio, quanto poderia ganhar mais com isso. Tire a discussão do lado emocional. Dinheiro leva muito para o lado emocional. E leve para o lado racional, o que tu pode ganhar com isso, o que tu pode conquistar, a aceleração em direção aos teus sonhos. Se for necessário, discuta com o vendedor alguns princípios de administração financeira. Às vezes o cara não sabe fazer a gestão do seu dinheiro, ganha muito e gasta muito. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho esses quesitos. Tem muito vendedor endividado porque não sabe fazer uma boa administração financeira dos seus negócios aí. Beleza? Então, pessoal, isso daí é a maneira de a gente acabar com as desculpas dos vendedores do seu time, tá? Como acabar com as desculpas dos vendedores do seu time? Esta é a bula. Imprima, faça uma análise, né? Pegue as suas, daqui a pouco você vai ter 7, 8, que mais acontece com você. Retire desse vídeo a sua bula, e passe a limpo, registre e leve com você até você ser um mestre aí no contorno dessas desculpas. Maravilha? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.